Este programa é livre para todos os públicos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A palavra está em São Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Vamos ler de novo? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Eu confesso que às vezes eu leio esse versículo e me dá calafrio, porque eu sou uma pessoa que fala o tempo todo Senhor, Senhor. Para tudo eu peço auxílio de Deus. E eu acredito que você também seja assim, né? E que bom que a gente recorre ao Senhor. Mas diz o texto que não basta somente isso para ir para o céu. Não basta só dizer Senhor, Senhor, pedir sempre ao Senhor o seu auxílio. Mas diz o texto que só vai entrar no reino dos céus somente, exclusivamente, aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade de Deus. Então qual é a grande pergunta dessa manhã? Como é que se faz a vontade do Pai? Uma vez que não basta, não é suficiente apenas clamar ao Senhor. Para a gente entrar no céu, esse é nosso objetivo. Ir para o céu. Como disse o Peter, ter uma vida santa. Nós precisamos fazer a vontade de Deus para isso. E aí essa grande pergunta: como é que eu faço a vontade de Deus? Aí, claro, nós vamos contar com a ajuda, não vou nem dizer dos universitários, nós vamos contar com a ajuda dos doutores, porque eu recorri a um santo doutor, Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso vai dizer o seguinte, que para ser santo, ou seja, para fazer a vontade de Deus, é preciso fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Vou repetir. Para fazer a vontade de Deus, para ser santo, é preciso de duas coisas: fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Vamos com calma aqui, com o andor, que o santo é de barro, né? Primeiro, como é que eu faço o que Deus quer? Melhor ainda, como é que eu vou saber o que Deus quer de mim? Eu preciso primeiro saber o que Deus quer de mim, para eu ir lá e fazer o que Ele quer, certo? Certo. Veja bem, nós estamos trilhando aqui um caminho, tá? Talvez eu esteja um pouco acelerado aqui. Peter me deu uma animada tão boa que eu acabei me acelerando aqui, me levantou tanto aqui. Vamos lá. Me levantou pra caramba agora. Então vamos lá. Nós queremos ir para o reino dos céus. Não basta só dizer Senhor, Senhor. Você quer ir para o céu, não quer? Você quer ser santo? Acredito que sim. Para isso, vai dizer Santo Afonso de Ligório, nós precisamos fazer a vontade de Deus. Vai dizer o texto, né? Nós precisamos fazer a vontade de Deus para ser santo. E Santo Afonso vai nos ajudar. Para fazer a vontade de Deus e para ser santo, eu preciso, vai dizer ele, fazer o que Deus quer e querer o que Deus faz. Vamos lá, fazer o que Deus quer. Como é que eu faço o que Deus quer na minha vida? Eu nem sei o que Ele quer. Então eu preciso conversar com Ele, para saber o que Ele quer de mim. Como é que você conversa com Deus? Na oração. O que é a oração? É um diálogo com Deus. De modo especial, e nós falamos disso no início do Sorrindo para a Vida, esse mês é o mês de setembro, minha gente. É o mês da Bíblia na igreja. A igreja é uma mãe mesmo, né? Ela sempre promove, em cada mês do ano, algo para favorecer a nossa espiritualidade, para favorecer a nossa caminhada com Cristo. E no mês de setembro, ela nos favorece dessa forma, nos incentivando com a Sagrada Escritura, porque ali é a palavra de Deus para nós. A Sagrada Escritura é Deus falando diretamente conosco. Por isso que nós incentivamos tanto a você, através da palavra de Deus. Por isso que nós meditamos, pregamos, rezamos com a palavra de Deus. Incentivamos a você a fazer estudo bíblico. Incentivamos com os materiais de evangelização que estávamos falando aqui. Sabia que lá na loja da Canção Nova, você tem ótimas traduções da Sagrada Escritura? A gente geralmente usa a CNBB, né?
Mas nós temos a CNBB, nós temos a Ave Maria, temos a Jerusalém, temos a Peregrino. São todas traduções excelentes. Eu tenho todas elas. Bom demais. Sugiro, inclusive, que se você tem uma, adquira, se possível, mais uma. Porque te ajuda no estudo. Te ajuda a entender o texto. E aí, quando você entende o texto, você reza com ele, Deus fala com você. Essa é a meditação cristã. Muita gente faz confusão no que é meditação, por conta de influências de outras religiosidades, vindas de outros lugares, acha que meditação é ficar lá, né? Meio zen, né? Não. Meditação cristã não é isso, sabia? A meditação cristã é justamente quando você lê e estuda a palavra de Deus, quando você traz para a sua vida hoje, a hora que Deus fala com você. Meditação cristã é ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus falando para você, por exemplo, através do estudo da palavra de Deus, você está meditando. Por isso que nós precisamos rezar. Por isso que nós precisamos ter uma vida de oração diária. E através da palavra de Deus fica mais fácil ainda, porque eu leio, medito o texto, e aí Deus fala diretamente para a minha vida. E aí eu sei o que Ele quer para mim. Aí eu começo a cumprir o que está na palavra de hoje. Eu começo a colocar em prática a vontade de Deus, porque eu sei o que Ele está falando para mim. E o estudo bíblico, ele é para você fazer em grupo, sim, mas também para você fazer sozinho. Porque Deus quer falar coisas exclusivamente para você. Deus quer falar coisas diretamente para a sua vida. Para você, como você, e não todo mundo, mas como você vai cumprir a vontade dele. Mas primeiro você precisa ouvi-lo. Para isso você precisa ter uma prática de dialogar, conversar com Deus. E aí você vai saber qual é a vontade dele para você. E aí você vai poder fazer o esforço de cumprir a vontade dele. Resolvido a primeira parte do problema? Beleza. Não é nem problema, né? É solução. Agora você já sabe como ouvir a voz de Deus, para que você coloque a voz de Deus em prática e assim você alcance o reino dos céus. Só que tem o famoso mais. Mas Santo Afonso também fala outra coisa. Ele diz que você precisa, para ser santo, fazer o que Deus quer. Beleza, Deus, eu vou fazer o estudo da palavra, vou ouvir a Deus e aí eu vou fazer o que Ele quer. Mas tem o outro lado da moeda. É preciso também querer o que Deus faz na nossa vida. Ou o que Deus permite acontecer na nossa vida. São os dois lados da moeda para se fazer a vontade de Deus, vai nos dizer Santo Afonso de Ligório. Fazer o que Deus quer. Para isso eu ouço na minha oração e vou atrás daquilo que Ele quer. Daquilo que Ele me direciona a fazer. Mas eu também preciso querer o que Deus faz ou o que Deus permite que aconteça na minha vida. E eu acho que essa é a maior luta da nossa vida. Na verdade, não é nem fazer, porque a gente quer fazer o que Deus quer, a gente sabe que é o melhor caminho. A gente se esforça para isso. Eu sei que você está aqui acompanhando, sorrindo para a vida todo dia, porque você quer ouvir a palavra de Deus e você ouve essa palavra e tenta colocar ela em prática no seu dia. Eu sei disso. Quantos testemunhos a gente ouve por aí durante o programa e fora do programa também? Quantas pessoas entram em contato para dizer: nossa, essa palavra me ajudou hoje, nesse dia. Ótimo. Agora precisamos também lutar para querer as coisas que Deus faz na nossa vida, para aceitar muitas coisas que acontecem e que Deus permite, às vezes não que Deus queira, mas que Deus permite na nossa vida. Eu costumo dizer que é entrar na porta que Deus abre e não querer abrir a porta que Deus mantém fechada. Isso é muito duro, mas é o que salva a gente, é o que nos põe no caminho certo. Esse, eu vou confessar para vocês publicamente algo que eu acho que eu disse para 2 pessoas só, para minha esposa e para o meu diretor espiritual. Quando eu saí da minha casa para estudar a Bíblia, para querer ajudar com que mais pessoas, a mim mesmo e a que mais pessoas compreendessem a Sagrada Escritura. Para um mineiro, a Valdênia sabe disso, é muito difícil largar o seio familiar. Muito. A minha família é maravilhosa. Eu fiz um trato com Deus. E a luta da minha vida é cumprir esse trato. Nem sempre eu consigo,
mas eu luto. É justamente entrar na porta que Deus abre e manter fechada aquela porta, e não insistir para abrir aquela porta que Deus mantém fechada. Mas quando eu consigo, minha gente, eu colho frutos. Muitos frutos. Porque aceitar o que Deus tem para a nossa vida, isso muda a vida da gente. Eu me lembro na época que eu estava com depressão. Muita gente, né? Com problemas de saúde, seja física, seja problemas de saúde de ordem psicológica, como uma depressão, por exemplo. Quando a gente está com depressão, pelo menos essa foi a minha experiência, eu não tinha vontade nenhuma de rezar. Eu não tinha vontade nenhuma de saber o que Deus queria para mim. Eu não tinha força. Mas eu me lembro que uma das poucas coisas que eu conseguia fazer era na madrugada. Eu passava a noite acordado, eu não conseguia dormir. Meu filho tinha mais ou menos 8 meses, 1 ano de idade, e eu via ele dormindo, minha esposa dormindo, e eu sentado numa poltrona também no quarto para ficar junto deles, mas sem conseguir dormir. E a única coisa que eu conseguia era repetir um salmo que eu tinha decorado. O Salmo 42, no versículo, se eu não me engano, versículo 5, que fala assim: por que te deprimes, ó minha alma, dentro do meu peito? Por que te inquietas dentro de mim? Eu vou voltar a louvar o Senhor novamente. Ele é meu Salvador, Ele é meu Senhor. Era a oração que eu conseguia fazer. Nesse sentido de aceitar que eu estava passando por aquela situação. Aceitar o que Deus permitiu na minha vida, porque Deus tem todo o controle da minha vida. Porque eu confio na providência dEle. A gente fala tanto de providência divina aqui no programa, porque a gente conta com a sua ajuda para que a providência aconteça, por exemplo, para manter a TV no ar, para manter a rádio no ar, para manter a internet da Canção Nova no ar. Mas você sabia que a providência de Deus é muito mais do que isso? O Catecismo da Igreja Católica diz a seguinte expressão: a providência divina rege toda a nossa vida. E ali, quando eu sentava naquela poltrona no meio da madrugada, que eu repetia esse salmo: por que te deprimes, ó minha alma, no meu peito? Espera em Deus, eu vou louvá-lo novamente, porque Ele é meu Deus, Ele é meu Salvador. E eu repetia de novo: por que te deprimes, minha alma, dentro do meu peito? Espera em Deus, porque eu vou voltar a louvá-lo novamente, porque Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor. Justamente porque eu sabia que Deus cuidava de tudo da minha vida. Mesmo sem vontade, eu repetia esse versículo. Assim a palavra de Deus me tirou da depressão. Graças a Deus eu não tenho mais. Foi a palavra de Deus que me tirou. Repetindo um único versículo, para você ver o poder que tem quando nós fazemos o que Deus quer que nós façamos, ou quando nós aceitamos, quando nós queremos aquilo que Deus quer para nós. Eu não vou falar aqui, mas quantas bênçãos eu colhi na minha vida depois dessa fase. Quanta coisa eu aprendi, quanta coisa Deus me mostrou, quantos caminhos Deus me colocou. Me lembro também, já que eu estou falando de mim, eu vou falar também da minha família, minha querida esposa Camila. Camila é oncológica. Alguns anos atrás descobrimos um câncer de mama. Graças a Deus, o tratamento todo caminhando bem. Hoje é um dia, inclusive, que ela está no hospital em São Paulo, passando por uma série de exames, de baterias de acompanhamento. Quem é oncológico aí sabe disso, né? É preciso de um acompanhamento ainda por um bom tempo. Mas eu me lembro de um dia em que a Camila, depois de fazer uma sessão muito dura de quimioterapia, muito dura, ela não estava conseguindo reagir, deitada na cama com o corpo muito dolorido, melhor dizendo, mas muito abalada psicologicamente, porque a Camila sempre foi muito ativa, de fazer 1000 coisas, né? A típica paulistana, né? Acorda de madrugada e vai e faz muita coisa, e ela não conseguia mais fazer, viver naquele ritmo que ela vivia. Mudou o corpo, mudou a cabeça, e aí ela ficava lá deitada na cama, sem força, mas querendo fazer, e revoltada, não revoltada, mas começou a ficar muito chateada, porque dentro eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Falei,
Ô Camila, vamos lembrar de Paulo, do apóstolo Paulo, quando encontrou com Deus, de repente ele estava também todo ativo. Vamos matar cristão, pega espada e passa a espada em todo mundo, e vamos pegar, e vamos atrás dessa turma toda, vamos para Damasco, e vamos lá, vamos fazer. De repente ele se encontra com Deus, e aí ele fica lá caído. Dizem, né, através de uma história, de uma pintura, né, que ele caiu de um cavalo, porque provavelmente eles iam a cavalo fazer essas perseguições. Por isso que a gente tem essa expressão de cair do cavalo, de que Paulo caiu do cavalo. Que ele caiu, diz o texto. Não se sabe se foi do cavalo, mas ele estava lá caído, porque aquela grande luz, Deus, aparece para ele. E a pergunta dele foi, veja a pergunta de São Paulo: Senhor, o que queres que eu faça? Ali ele percebeu que a vida dele mudou. Ele não ia mais viver o que ele vivia, de correr atrás com o cavalo atrás dos cristãos, perseguindo aquela vida de vou matar, vou passar a espada. A vida mudou, ele nem sabia como é que ia ser daí em diante. Ele não sabia. Tanto que ele ficou cego por um tempo. Ele não conseguia sequer enxergar o que ia ser a vida dele daí em diante. Mas ele aceitou. Por isso ele perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? E eu falei isso para Camila, foi a inspiração que Deus me deu na hora. Falei: Camila, acabou, filha, aquela agitação de passar a espada em todo mundo, acabou. Fazer mil coisas e ir atrás de cristão, de sair matando com a espada, acabou. Não vai voltar mais. Você tem agora uma escolha: ou você fica caído aí no chão, depois de ter recebido essa grande luz, essa visita de Deus, ou você pergunta para Jesus: Jesus, como é que vai ser a partir de agora? O que o Senhor quer que eu faça? Porque não vai ser como antes. Isso é aceitar o que Deus quer para nós, o que Deus tem para nós. Porque tem muita gente aí insistindo com o passado que já foi embora, insistindo com uma vida que teve que já passou, talvez por conta de uma situação de enfermidade, talvez porque perdeu algum ente querido, talvez porque perdeu um emprego e gostava de trabalhar naquele lugar, talvez porque teve que mudar de cidade, eu não sei. O que eu sei é que você precisa, como São Paulo, olhar para Deus e falar assim: Senhor, o que queres que eu faça? Eu não vou voltar mais ao que era, não tem mais como voltar. Senhor, eu aceito a situação em que eu estou. Posso não gostar dela, tenho o direito. Posso dizer: estou sofrendo, estou triste, estou chateado. Desabafa com o Senhor. Mas eu aceito o que o Senhor tem para mim hoje, ou o que o Senhor permite que aconteça na minha vida hoje. Porque a partir daí eu vou conseguir dar os passos. Porque a gente fica muito apegado à nossa vida. A verdade é essa. A gente fica muito apegado às coisas que nós estamos acostumados, mas para Deus agir na nossa vida, às vezes a vida precisa mudar, e às vezes Deus permite. Deus não quer, mas Deus permite uma depressão, um câncer. Sabe o que Camila uma vez falou para Deus? Falou assim, ela foi fazer os exames, estava com a suspeita de câncer. Ela falou assim: Senhor, eu não tenho tempo para ter câncer. Aí quando nós descobrimos o câncer, eu falei para ela: bem feito. Claro, numa conversa de esposa e de marido, né? Não tem essa de não ter tempo. E ali nós assumimos juntos, como casal, como família, que aquela doença era uma visita de Deus para nós. E nós falamos para Jesus: o Senhor vai ficar o tempo que o Senhor quiser, até quando o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. O Senhor é sempre bem-vindo na nossa casa, inclusive e sobretudo quando o Senhor vem crucificado para a nossa casa. E nós estamos vivendo isso até hoje. Falei hoje, ela está no hospital o dia todo lá, em São Paulo, fazendo um check-up. Passou por uma pequena cirurgia. Veja, tirou um pólipo do nariz, coisa mais simples do mundo. Os médicos falaram: você foi sorteada 1 em 1 milhão, porque ela quase morreu. Teve uma hemorragia gigante. Agora, né? Recente, tem 15 dias. E fomos para um lugar que não tinha UTI, porque tivemos que estancar o sangue, o lugar mais rápido. E o médico falou assim: olha, ela está numa situação crítica. Se for para situação grave, eu não tenho o que fazer, porque aqui não tem UTI. O que me restou foi tentar ajudar
para tentar voltar ao eixo, para poder se recuperar e rezar. E o médico disse para mim, um outro médico assim, é 1 em 1 milhão que costuma acontecer isso. Eu falei, então nós fomos premiados. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Foi a porta que Deus abriu, nós entramos, meu filho. É aceitar. E agora, se eu for listar aqui para você, quanta coisa boa nós temos colhido disso, eu vou passar o resto do dia aqui. É assim que se começa a fazer a vontade de Deus. É assim que se começa a caminhar rumo ao reino dos céus. É fazer a vontade de Deus, mas também é querer aquilo que Deus quer para nós. O que Deus quer para você? Em que situação você se encontra? E que talvez você está revoltado com essa situação. Deixa eu te dizer, quanto mais revoltado você fica, menos você consegue enxergar as coisas ao seu redor. E mais você se afunda. Calma. Olha para Deus. Nessa situação que você está. Olha para Deus e fala assim para ele, como São Paulo teve a coragem de falar. São Paulo, lembra? Ficou cego. Mas ele disse para Deus, Senhor, o que queres que eu faça? Às vezes a gente quer resolver tudo do nosso jeito. Eu sei o que fazer. Eu sei. A expressão de quem está mais perdido do que... Fala assim, eu sei o que eu estou fazendo. Você pode saber que já era. Você não sabe o que você está fazendo. É Deus quem sabe. É Deus que sabe. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus direcionar a sua vida. Através do estudo da palavra, retome você que esqueceu, retome você que abandonou, retome o estudo da palavra, para saber o que Deus quer para você. Você que nunca fez o estudo da palavra, comece agora, nesse mês de setembro, um mês favorável para o estudo da palavra. Comece o estudo da palavra de Deus, para saber o que Deus quer para você. E você que se encontra numa situação dura, difícil, olha para essa situação e fala assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu acolho o que o Senhor tem para mim. Quantas pessoas insatisfeitas com a vocação, sacerdotes insatisfeitos com a vocação, leigos insatisfeitos com a vocação. Olha para a sua vocação e fala, Senhor, eu acolho a minha vocação, eu aceito o que o Senhor tem para mim, esse é meu lugar. Porque às vezes, como eu disse, a gente se apega tanto, né, à nossa vida, e esquece que a nossa vida é a vida futura. O próprio São Paulo já nos ensinou isso, que olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, coração nenhum sentiu aquilo que está reservado para os que amam a Deus, está reservado lá na vida eterna, e Deus mesmo vai retribuir a cada um de nós. Essa vida muitas vezes, minha gente, é vale de lágrimas. A gente não reza assim, não fica querendo conforto nessa vida não, como diz o ditado, né, sabe? Que a moleza senta no pudim, não é assim que a gente fala? É assim. Essa vida para o cristão não tem moleza. Essa vida para o cristão não tem moleza. Não tem. Não fique esperando moleza não. Veja a vida do Cristo. Cristo teve moleza na vida dele? Quando? Veja a vida dos santos. Os santos tiveram moleza na vida deles? Nunca tiveram, mas experimentaram algo que está reservado só a eles. E só a nós, se nós caminhamos para essa santidade. Dá um pulinho aí em Mateus, capítulo 16, para a gente encerrar a nossa pregação. São Mateus, capítulo 16, versículo 27, tá? Isso, só você passar umas folhinhas para frente aí, sabe como é que é, né? Passa o dedo assim na língua e vai para frente aí, tá? Versículo 27. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. A maneira como nós vivemos, Deus está vendo. Deus vai retribuir a nós todo o nosso esforço, muitas vezes nesse vale de lágrimas. A sua luta nessa vida para fazer a vontade de Deus, a sua luta para aceitar o que Deus quer para você, Deus está vendo. E Deus vai te retribuir.
Porque o contexto dessa passagem foi quando Jesus falou assim, olha, pega a sua cruz e me siga. E aí os discípulos assim, pelo amor de Deus, nossa senhora, tem mais sofrimento ainda? Tem mais dificuldade ainda? Tem que ficar negócio de cruz? E Jesus falou assim, calma, essa vida é assim mesmo. Cada um vai carregar a sua cruz. Mas se você carregar bem a sua cruz, eu mesmo vou retribuir você. Os seus olhos, os seus ouvidos, o seu coração, você vai ver e ouvir e sentir coisas que estão reservadas só àqueles que amam a Deus. É uma escolha, como sempre, né? É uma escolha. É a nossa conduta nessa vida que vai dizer o prêmio que nós vamos receber na vida eterna. A gente sempre fala quando vem da Rede de Desenvolvimento Social Canção Nova, né, Paula? Porque eu trabalho diariamente nas obras sociais da Canção Nova. Nós estamos ampliando várias das nossas unidades. O centro médico está crescendo, nós vamos atender mais e mais pessoas. A educação está crescendo, nós estamos terminando a construção de um prédio para aumentar a capacidade da Faculdade Canção Nova. A Casa do Bom Samaritano vai aumentar ainda mais o seu atendimento, vai passar a ser 24 horas, porque nós estamos construindo lá os alojamentos. A Companhia de Artes, que você viu aí no início do programa, as aulas de judô. Estamos construindo um ginásio poliesportivo lá, com campo de futebol e quadra para vários esportes. Tem gente que fala assim para mim, e acredito que falem para o Felipe também, que é o diretor executivo. Nossa, mas vocês vão ampliar ainda mais, o que vocês fazem já está bom demais. Vocês já fazem muito, precisa fazer mais não, vocês estão construindo e abrindo mais vagas e atendendo mais gente ainda. Gente, o que vocês já fazem, dá trabalho demais, precisa fazer mais que isso, não. Se nós dessemos ouvidos a essas pessoas, nós não estaríamos cumprindo a palavra de Deus. Porque primeiro, é a vontade de Deus, é o que Deus tem nos orientado a fazer. E segundo, é a nossa conduta. Deus vai abençoar a nós, a todos nós, quando eu digo Canção Nova, e você também, família Canção Nova que nos ajuda, pela nossa conduta com o próximo. Por amor ao próximo, Deus fala, olha, amplia, eu quero que vocês atendam mais pessoas. Amplia, eu quero que aquele que passa o dia no Casa do Bom Samaritano possa agora também pernoitar lá, tem um lugar para dormir. Amplia, eu quero atender mais crianças e jovens no esporte, porque hoje tem sido uma das grandes armas para tirar os jovens e as crianças das ruas, dos perigos das ruas. Amplia o centro médico, que as pessoas precisam de atendimento gratuito e de qualidade, cada vez mais tem gente precisando. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus. Se você pergunta assim, se você é desse que pergunta, para que vocês estão ampliando mais? Se já é uma luta, campanha todo mês, não amplia mais, porque senão nós vamos ter que arrumar mais dinheiro ainda. É a vontade de Deus. E nós temos que ser firmes na nossa conduta. É um vale de lágrimas manter tudo isso? Todo dia eu estou lá, eu sei que é. É uma luta. É uma luta. Você acompanha, você está conosco nessa. Você luta conosco. Mas nós precisamos cumprir a vontade de Deus que está nos céus. Porque nós somos os primeiros a querer ir para o céu, você também. Nós precisamos juntos ir para o céu. Mas para isso nós precisamos fazer a vontade de Deus. Para isso nós precisamos aceitar o lugar em que estamos. Aceitar o que Deus tem para nós hoje. E ficarmos com os olhos atentos, carregando a nossa cruz, mas com os olhos lá na frente, lá na vida eterna. Porque pela nossa conduta, a maneira como carregamos a nossa cruz, é que Deus vai nos retribuir, vai dizer Jesus, e então eu retribuirei a cada um de acordo com a sua conduta. Amém?